Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal, depois de um fim de semana bem movimentado. Hoje eu separei 3 joguinhos aqui pra gente. Esteja começando mais uma semana abençoada para todos nós. E um dos jogos de hoje, sim, eu fiz aqui, eu cometi a falha de ter colocado ele, que foi o jogo do Bragantino e Ceará, que eu vou falar para vocês aí de novo, mas quem assistiu o vídeo de ontem, eu falei já desse jogo, deixei a tip pronta, eu confundi lá na hora de separar os jogos aqui para eu gravar para vocês, eu acabei falando desse jogo no vídeo de ontem, e esse jogo é hoje, segunda-feira, que geralmente agora a gente vai ter jogos do Brasileirão, às segunda-feira. E além desse jogo aí que eu vou repetir para vocês, separei também mais 2 joguinhos lá na Série A italiana, que a gente gosta muito, que a gente é muito lucrativo. Então bora para mais um videozinho aqui no canal. Antes de falar do nosso primeiro jogo, não posso deixar de pedir aqui para vocês o like de sempre. Isso ajuda muito aqui no trabalho, ajuda muito aqui o canal também. Então se inscreva no canal aí. Muita gente, eu sempre repito isso, muita gente que assiste nossos vídeos não é inscrito no canal ainda, pode ativar a notificação ou não, mas pelo menos se inscreve no canal aí para dar aquela moral pra gente, pro nosso trabalho aí. E vamos seguir agora então que o nosso primeiro jogo acontece 1h30, não é muito comum ter jogo 1h30 na Série A italiana na segunda-feira, mas 1h30 a gente vai ter o jogo aqui entre Verona e Parma, e aqui a gente vai atacar no mercado de cartões. É sempre bom explicar aqui para vocês exatamente o que a gente está fazendo. A gente vai pegar um handicap asiático, mais 0,5 em cartões a favor do Parma. Na verdade, as pessoas se confundem muito quando eu falo a favor. É para o Parma ter mais cartões. Se tiver o mesmo número de cartões, a gente também ganha. E se o Verona tiver mais cartões, aí sim a gente perde. Esse handicap mais 0,5 para o Parma ter mais cartões ou ter o mesmo número de cartões, tá dando uma odd 2. E eu acho que tem muito valor. Por quê? Porque o Verona só tem 3 cartões amarelos a mais que o Parma. Eu acho que é por isso também que a casa está dando uma odd tão alta assim, odd 2, para um time que tem apenas 3 cartões amarelos a mais que o outro, que é o Parma, que a gente está entrando para ele tomar mais cartões no jogo. Então essa odd 2 eu acho que tem muito valor. Para quem não sabe fazer aí, a gente vai lá na aba cartões, aí vai no handicap asiático, mais 0,5 a favor do Parma, para Parma ter mais cartões. Para mim tem muito valor para a gente começar lá na Itália. Além disso, o Parma também joga fora de casa. É um time que leva muitos cartões. Então essa odd 2 para mim está até um pouco desregulada e a gente não vai ficar de fora disso. No outro jogo, um pouquinho mais tarde, 3h45, a gente tem aqui a Lazio, 7º colocado, que oscila muito na temporada, ganha, perde, ganha, perde. Tanto que vinha de uma sequência boa e acabou tomando de 5 do Bolonha no último jogo, 5-0, ficou feio para a Lazio. Inclusive a gente pegou o green nesse jogo aí, suamos no finalzinho ali, quase tomamos um red porque ia estourar o limite de gols, mas ficou nos 5 mesmo, só entre aspas, né? Só nos 5, foi uma goleada feia aí que a Lazio tomou. É um time que oscila muito, então é um dos times que não tem como a gente confiar nessa temporada. Já está no final de temporada lá na Europa, então a gente sempre tem os times que a gente viu que a gente não pode confiar. E o Lazio é um deles. Outro time é o Milan, que a gente aprendeu que não pode confiar nessa temporada, Borussia Dortmund, entre outros. Então, como a gente não confia no Lazio aqui, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols. Porque nos últimos jogos do Torino, que é o adversário da Lazio, está ali no meio da tabela, 11º lugar, ficou nesse intervalo aí entre 1 a 4 gols. A Lazio também tem a média alta de gols aí, tá muito over essa temporada. Então a gente já tem uma tip pronta para esse jogo aqui. Vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 7 cartões. Porque tudo bem que a Lazio é um time que toma muitos cartões, mas a média do árbitro que vai apitar hoje é baixa. A característica dele não é de dar muitos cartões. Então vamos pegar também menos de 7 cartões e mais de 2 chutes a gol da Lazio. Nos últimos jogos da Lazio aí, mais de 90% dos jogos da Lazio jogando em casa, ele ultrapassou bem essa linha aí de chutes a gol. Então vai ficar assim, recapitulando e colocando na tela aí para vocês. Intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 7 cartões na partida e mais de 2 chutes a gol da Lazio, dá uma odd de 1,66. E para mim tem muito valor aí para essa segunda-feira lá na Itália. E agora sim, voltando a falar do Brasileirão, a gente tem Bragantino e Ceará. Falei no vídeo passado, mas vou repetir aqui. Fiz uma tip pronta para esse jogo e vai ficar assim, ó. Intervalo entre 1 a 4 gols. Eu deixei explicado no vídeo de ontem que na primeira rodada de 2024 só tivemos um 0-0. É muito difícil a gente ter 0-0. Só 2 jogos não ficaram dentro desse intervalo entre 1 a 4 gols, que foi um 0-0 que teve e um 3-2 no Cruzeiro em cima do Botafogo. Eu até falei que eu estava lá no Mineirão esse jogo. Então os outros 8 jogos
ficou nesse intervalo aí entre 1 a 4 gols. O 0-0 nessa rodada aí a gente já teve, que foi do São Paulo Sport jogando no Morumbi, até porque o Caleri também isolou um pênalti, senão o São Paulo teria feito um golzinho aí. Então acredito que a gente vai ver aqui de 1 a 4 gols nesse jogo, mais de 3 cantos para o Bragantino. Eu expliquei aqui que entra treinador, sai treinador, mas o ritmo do Bragantino em casa continua forte, produz muitos cantos jogando lá na Bizão. E vamos pegar aqui mais de um cartão no segundo tempo. O único jogo under cartões que eu assisti aí nessa rodada, que eu parei para assistir assim essa rodada, foi Fluminense e Fortaleza, que nem teve muito a ver com o árbitro também. O jogo foi muito morno, o Fortaleza abriu 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo administrou, então não tinha nem contra-ataque do Fortaleza. O Fluminense também não acelerava o jogo, muito morno. A derrota péssima do Fluminense, estou nem falando só de resultado, uma atuação muito fraca do Fluminense e acabou não saindo um cartãozinho só por simulação ainda no final do jogo. Mas acredito que nesse Bragantino e Ceará aí, a gente vê mais de um cartãozinho no segundo tempo. Lá nos jogos no Nabi ficam bem corridos lá com o Bragantino, é um time muito jovem, então sempre fica um jogo muito corrido. Então acredito que saia pelo menos mais de um cartão no segundo tempo. E a nossa tip para esse jogo pronta vai ficar assim: intervalo entre 1 a 4 gols, mais de 3 cantos para o Bragantino e mais de um cartão no segundo tempo, odd 1,61 para a gente fechar essa segunda-feira aí com uma tip repetida para vocês. Quem assistiu o vídeo de domingo já fez essa aposta aí, já pegou, então tome até cuidado para vocês não fazerem de novo essa aí de Bragantino e Ceará, que fecha o nosso vídeo aqui dessa segunda-feira. Apenas 3 joguinhos aqui e o bilhete que eu vou deixar para vocês aí, que eu deixo todo final do vídeo, de odd 2, eu falo que é odd 2, mas sempre passa também. Então fique com o bilhete aí. Amanhã a gente está de volta, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo sendo um pouco mais curto, mas é isso que a gente tem de melhor para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal e até amanhã.